Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, eu vou ler do versículo 3 ao versículo 9. E desde já eu comunico à igreja que hoje vai ser uma noite que nós leremos bastante textos. Então fique ligado aí se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar comigo na projeção. Você que está em casa agora, eu quero te convidar, se você tiver essa oportunidade, a parar o que você estiver fazendo e cultuar conosco, ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Diz assim, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz o texto da palavra do Senhor: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelos quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado do pecado ou da corrupção que pela concupiscência há neste mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e ao amor fraterno o amor completo, o amor ágape. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do Senhor ou do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas já está cego. Ele não consegue perceber nada ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Amém? Eu queria conversar nessa noite, iniciando essa série de mensagens que nós teremos nos encontros de quarta-feira, e o tema que eu quero deixar para a mensagem de hoje é: aqueles que esqueceram de Deus. Nós nessa quarta-feira vamos estudar sobre renovação. Vamos conversar sobre o avivamento ou avivados para viver o novo. E eu disse aqui domingo passado que nessas quartas-feiras nós vamos falar o que é o verdadeiro avivamento, o que é o avivamento bíblico, o que é ser cheio do Espírito Santo, ter o dom do Espírito Santo dentro de si e através dessa renovação, através desse fogo do Pentecostes, fazer a obra de Deus e viver o reino de Deus. Só que antes da gente chegar nesses tópicos mais à frente, eu quero começar pela mensagem de hoje e pelo estudo que nós temos hoje. Os que esquecem de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do 3 ao 9. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito interessante. O apóstolo Pedro, ele está escrevendo a sua carta à igreja, e na sua primeira carta, ele está preocupado em falar da perseguição que a igreja sofria, a perseguição que a igreja precisava se preparar, que ela iria sofrer. Na segunda carta, que é a carta que nós nos dispomos a ler nessa noite, Pedro, o apóstolo, está preocupado em escrever às igrejas a respeito das apostasias, a respeito das heresias, a respeito do perigo de se esfriar na fé. Pedro agora ele não quer alertar da igreja sobre a perseguição externa, mas antes ele quer falar com a igreja a respeito dos perigos que rondam a igreja do lado de dentro, no arraial do povo de Deus. Apostasia, heresias, mentiras e um esfriamento da fé. Então logo no capítulo 1, o apóstolo inicia falando algo interessantíssimo. Ele começa dizendo assim: olha só, o conhecimento de Jesus Cristo vai levar vocês a um novo patamar de vida. Conhecer a Jesus, viver com Jesus, nos leva a um novo relacionamento, a uma nova maneira de se comportar, a um novo modo de agir. E esse conhecimento nos leva a algumas virtudes. E aí o apóstolo Pedro, ele vai dar uma lista de virtudes, que é essa que nós acabamos de ler no texto.
a piedade, a virtude, o amor, a temperança, a humildade, a fraternidade e o amor superior a todos os outros, que é o amor de Deus, o amor ágape, que une a igreja. E é muito interessante notar que essa lista também nós encontraremos em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3, mas aí na caneta do apóstolo Paulo. Só que quando nós chegamos nos versículos 8 e 9, e é isso que eu queria conversar com os irmãos nessa noite, nós temos algo que começa a ser interessante. Eu disse aqui, acabei de falar, que Paulo está escrevendo à igreja. Pedro está escrevendo à igreja. E quando Pedro está escrevendo à igreja, ele está preocupado em dar um alerta aos irmãos. E olha que interessante, ele vai falar no versículo 8 e 9. Porque se houver em vós isso que eu acabei de listar, abundantemente tudo isso que eu acabei de dizer, vocês não vão ficar ociosos nem estéreis. Olha o que o Pedro já vai começar a dizer. Se esse conhecimento de Jesus gerar virtude, humildade, temperança, fraternidade, amor, piedade em vocês, se vocês, uma vez avivados, sendo moradas do Espírito Santo, tendo conhecimento de Jesus, vocês produzirem frutos espirituais, vocês não serão uma igreja ociosa e estéril. Vocês não serão uma igreja acomodada e uma igreja que não ganha filhos espirituais, que não evangeliza, que não prega para o reino. Vocês não vão ser isso, porque vocês terão o conhecimento de Jesus Cristo. Aí chega no versículo 9, ele diz assim: pois naquele em que não estão essas coisas, não estão esses frutos, ele é cego, não entende as coisas de longe e se esqueceu de Deus. Olha aqui para mim. Pedro está falando sobre pessoas dentro do povo de Deus, dentro da igreja de Jesus, que estão esquecendo de onde elas foram arrancadas e quem é o Deus a qual elas estão servindo. Pessoas que foram tiradas do pecado, pessoas que foram tiradas de uma vida lançada nas concupiscências desse mundo, pessoas que foram tiradas da corrupção, da maldade, pessoas que foram arrancadas dos seus prazeres, do seu eu, que são regeneradas, são habitadas pelo Espírito Santo e começam a caminhar na fé, acostumam-se com a fé, acostumam-se com a vida cristã e param de produzir frutos, param de viver a natureza do Evangelho, porque a natureza do Evangelho é, uma vez avivados pelo Espírito Santo, eu produzo muitos frutos. Eu produzo a virtude, a sabedoria, a piedade. Eu produzo o amor, a paz, a fé, ou os outros frutos do Espírito, como Paulo vai escrever aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. A fé, a alegria, a paz, o amor, a temperança, a benignidade, a bondade, a paciência. São os 9 frutos do Espírito, e que Pedro vai listar aqui outros frutos espirituais. Só que o Pedro está nos dizendo algo muito interessante. Ele está dizendo: aqueles que estão acostumados a viver na igreja, aqueles que estão acostumados e que foram convertidos há muito tempo, eles estão se esquecendo de quem Deus é e do que Deus pode fazer através deles. O que um crente que começa a esquecer do seu Deus, ou do Deus a qual ele serve, começa a viver? Uma vida ociosa e estéril. Um crente que está se esquecendo do que Deus fez na vida dele, é um crente que começa a ficar ocioso. E nenhum de nós fomos chamados para viver uma fé ociosa. O Espírito Santo nos impulsiona a ir. E no ir, fazer e viver o Evangelho na prática. E nenhum de nós fomos convidados para ser estéreis na fé. E aqui a palavra está nos chamando a atenção para uma coisa muito especial. Crente que não só mais não vive os frutos do Espírito, como não prega mais a palavra de Deus. Não evangeliza, não se importa que os ímpios e os impuros, ou os mundanos, como diz na linguagem bíblica, estejam condenados ao inferno. Uma igreja que vive o conhecimento de Jesus Cristo só intelectualmente, é o que Pedro está dizendo para mim e para você. Uma igreja intelectualizada, uma igreja que compreende a fé, entende os textos, vai à academia, estuda a teologia, estuda no seminário, já leu a Bíblia toda de início ao fim,
A Bíblia tem 66 livros. O crente, ele sabe toda a quantidade de livros, toda a quantidade de versículos, todos os textos que falam de Jesus, todos os nomes de Deus. É muito intelectualizado, sabe muito da fé, está muito acostumado a conhecer de Deus, mas não vive mais de Deus. É um crente ocioso e estéril. E aí o Pedro está dizendo para nós aqui agora, não somente essas pessoas esqueceram de Deus, como eles estão cegos. Eles estão cegos. Pedro está falando dos cristãos. Ele está falando, há crentes que estão esquecendo no Deus a qual serve, da missão de ir por todo mundo, de criar novos filhos, de pregar o evangelho, de compartilhar o amor, de compartilhar a paz. Eles estão tão ociosos, tão estéreis na sua fé, que eles estão ficando cegos. Olha só que interessante. Isaías 42, versículo 19, vai dizer algo muito especial para nós. Isaías 42, 19. Quem é cego, senão... Olha o que Deus está falando a respeito de Israel. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro, a quem eu envio? E quem é cego como o galardoado, aquele que é recompensado, e cego como o servo do meu Senhor? Olha só o que Deus está falando a respeito de Israel, quando Israel começa a se esquecer dele. Agora vamos ler um segundo texto, que é em João, capítulo 9, versículos 39 ao 41. Olha só o que esse texto vai dizer para nós. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 39 ao 41. Diz assim o texto da palavra do Senhor. João 9, 39. E disse Jesus: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se vocês fossem cegos, não tereis pecado. Mas como agora dizeis, vemos por isso o vosso pecado permanente. O crente que ficou cego espiritualmente, começa a se esquecer de Deus, é o crente que começa a achar e encontrar a sua justificação em si mesmo. Porque quando nós abandonamos essas virtudes espirituais, os frutos do Espírito que são praticados por aqueles que nunca se esquecem de Deus, mas quando nós começamos a nos esquecer de quem Deus é e do que Deus pode fazer na nossa vida, a gente começa não só a ficar tão ocioso, não só ficar tão estéril, que a gente começa a se justificar nas nossas práticas. E aí o crente, que ele começa a se justificar nas suas práticas, ele esqueceu completamente de quem Deus é. Eu vou explicar para você. A Bíblia diz, para mim e para você, que pela fé nós somos salvos e nós somos justificados. Justiça é um termo forense para aquele que um dia iria ser condenado, mas os seus pecados, os seus erros, os seus crimes cometidos foram retirados e aquela pessoa está justificada. Só que ela sabe que ela não é merecedora da justificação. Uma pessoa que ela é justificada, ela olha para Deus e ela fala: eu sou totalmente dependente de ti. Eu sou totalmente dependente do que você fez na minha vida. Só que um crente que ele começa a se esquecer de quem Deus é e do que Deus fez na vida dele, ele fica tão ocioso, ele fica tão estéril, que em vez dele chegar ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, que é o que o texto de Pedro está dizendo, olha só isso, chegar ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, do varão perfeito, chegar a uma estatura de maturidade, ao invés dele chegar a essa maturidade, ele começa a ficar infantil. Crentes com 50 anos de igreja, que ainda são infantis na fé. Crentes que já leram a Bíblia toda 25 vezes, que ainda são meninos na fé. Crentes que pregam no púlpito da igreja, mas que são estéreis, são infrutíferos, são ociosos, porque ainda são meninos na fé. Esquecer de Deus nos mostra o quanto somos infantis. Porque o crente que alcança uma maturidade espiritual,
O crente que avança no mundo espiritual, em intimidade com Deus, em ser cheio do Espírito Santo, em viver com Deus, ele vai alcançando de fé em fé a estatura de varão perfeito, que nós só alcançaremos plenamente em Jesus Cristo no além. Mas aqui nessa vida, se nós esquecemos de quem Deus é e do que Deus fez para nós, nós ficamos tão cegos, tão perdidos, que não somente ficamos ociosos e estéreis, como ficamos infantilizados. E aí tem um texto que eu acho interessantíssimo, que está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. Olha o que diz esse texto: tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, e não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, as farás saber a teus filhos e aos filhos dos seus filhos. Olha aqui tem um segredo espiritual para nós, tem um segredo bíblico para nós aprendermos. O crente que não esquece de Deus, o crente que lembra sempre o que Deus faz e o que Deus é, o crente que está sempre se recordando do que Deus fez na vida dele, ele vai amadurecendo, ele vai se desenvolvendo espiritualmente, ele vai crescendo na fé, que ali o texto está falando de família, mas o crente vai ficando tão maduro que ele traz pessoas, filhos espirituais, para perto de si, para ele ensinar. Mas o crente que esquece do que Deus faz e do que Deus é, ele é sempre infantil, ele nunca está pronto a ensinar. Ele nunca está apto para ensinar aos outros. Ele nunca está pronto para testemunhar com a sua vida. E aqui eu acho muito interessante o que Pedro está dizendo. Pedro não está dizendo sobre um ensinamento intelectual, intelectivo. Pedro não está dizendo assim: olha só, se vocês crescerem na fé, se vocês sempre se lembrarem de que tudo que vocês fazem depende de Deus, é Deus quem fez, se vocês sempre se recordarem da justificação que vem de Deus, vocês vão ter tanto conhecimento que vocês vão saber falar e ensinar. Não é somente isso. O que Pedro está dizendo é que, se vocês crescerem, amadurecerem e nunca se esquecerem de quem Deus é, a vida de vocês vai ensinar aos outros. A postura de vocês, o falar, o proceder, o olhar, o testemunho de vocês vai ensinar aos mais novos na fé. Isso é fundamental na cultura judaica. Eu estava estudando para trazer esse sermão aqui nessa noite, e eu achei muito interessante que um texto judaico chamado Bereshit Rabbah, ele diz o seguinte: o pai que ensina a Torá ao seu filho tem o mesmo mérito como se houvesse recebido diretamente do Monte Sinai. Olha só que interessante. Na cultura judaica, um pai ensinar para um filho é tão importante quanto você estar no Monte Sinai, encontrando com Deus e recebendo de Deus. Mas nós estamos esquecendo de quem Deus é. Nós estamos igual o povo de Israel, e eu acho muito interessante, depois você pode estudar na sua casa, o livro do Deuteronômio, por isso que ele tem esse nome, tá, irmãos? Deuteronômio, repetição. Levítico é o livro da lei, Números o livro da contagem, Deuteronômio a repetição da lei, a lembrança da lei. E no livro de Deuteronômio você vai encontrar isso o tempo todo, Deus falando assim, ó, não se esqueçam, se lembrem do que eu fiz, se lembrem do meu poder, se lembrem de quem eu sou, porque o povo de Deus corre o risco de esquecer de quem Deus é. E nessa noite eu quero trazer essa reflexão para mim e para você, irmãos. O quanto a nossa chama espiritual está acesa. O quanto nós nos lembramos que o nosso Deus ainda é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O quanto nós nos lembramos que o nosso Deus foi o que abriu o Mar Vermelho e abriu o Rio Jordão para o povo passar. O quanto nós nos lembramos que o nosso Deus permitiu que o seu povo, uma vez levado cativo para a Babilônia, regressasse. Que uma vez cativo no Egito, regressasse. Quantas vezes nós esquecemos que o nosso Deus ele foi morto numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou.
e que hoje Ele está assentado à destra de Deus e Ele está intercedendo por nós. Quantas vezes no nosso cotidiano, na nossa vida, nós vivemos como se nós não tivéssemos sido salvos dos nossos pecados? Quantas vezes no nosso trabalho, na nossa dinâmica diária, nós nos esquecemos completamente que todos nós éramos merecedores do inferno. Todos nós éramos merecedores da condenação eterna. Todos nós éramos inimigos de Deus, mas naquela cruz, na cruz do Calvário, todos nós fomos resgatados, e nunca podemos nos esquecer que tudo que temos é graça dele, é a favor dele, é pelo amor dele. Se nós nos acomodarmos na fé, se nós nos habituarmos com as coisas da igreja, nós nos tornaremos ociosos e estéreis. Meninos infantilizados, que não conseguem chamar os seus filhos na fé para ensinar, que não são exemplos de estatura de um varão que anda segundo o conselho do Senhor. Uma verdadeira renovação, um verdadeiro avivamento espiritual requer de nós, em primeiro lugar, eu trago nessa noite como sermão, se lembrar de quem Deus é. Se queremos ser avivados, se queremos ser cheios do Espírito Santo, temos que nos lembrar que Deus está presente em todas as esferas do nosso cotidiano. Não há 1 centímetro da criação do mundo, não há 1 centímetro das dinâmicas da nossa vida que Cristo não se chame Senhor sobre aquilo. O problema é que hoje, ou a gente quer espiritualizar demais e se torna menino na fé, ou a gente esquece de quem Deus é. Vou exemplificar para você. Queremos uma porta de emprego. O que é a primeira coisa que um cristão faz na fé? Ele ajoelha, ele ora. Aí o crente que espiritualiza demais, ele fica esperando uma revelação. Ele acha que o Espírito Santo só fala por profecia, por revelação, ele fica aguardando e perde a oportunidade. E o crente que está acomodado na fé, ele nem ora mais. Há famílias de cristãos que não param nem para orar no almoço de domingo junto para dar graças a Deus. A gente tem permitido o secularismo entrar nas nossas vidas de tal maneira que hoje a gente toma qualquer decisão e faz qualquer coisa sem orar. Crentes que não têm tempo mais para jejuar, que não guardam mais um tempo do seu dia para se debruçar na palavra e estudar a palavra de Deus. Esses dias eu ouvi uma história muito interessante, eu quero contar para os irmãos. Certa vez um pastor foi visitar uma irmã da igreja, Júnior. Olha que história interessante. E a irmã foi lá, colocou a mesa para ele, café, bolo, aquela coisa boa, né? E está lá o pastor fazendo a visita. Aí o pastor falou, faz o seguinte, irmã, vamos ter um momento de devocional com Deus? Traz lá a Bíblia que nós vamos estudar aqui. E a irmã foi buscar a Bíblia e estava a mesa preparada. E no meio da mesa tinha um talher que aquela irmã da igreja adorava, amava aquele talher. Ela foi lá, buscou a Bíblia, o pastor leu a Bíblia, eles fizeram o devocional. Quando acabou, o pastor foi embora. A irmã recolheu as coisas e cadê o talher? Sumiu o talher. E a irmã começou a fazer o quê? A reclamar com o marido e com seus familiares que o pastor tinha roubado o talher que ela gostava. E aí a irmã começou a ficar chateada com o pastor. Não era o pastor Cláudio não, mas a irmã começou a ficar chateada com o pastor. Cadê o talher? Cadê o talher? Cadê o talher? E falou com o marido. E chateada. 6 meses depois o pastor retornou àquela casa para fazer outra visita. E na ligação aquela irmã já falou, pastor, olha, eu vou logo avisar para o senhor, estou um pouco chateada com o senhor. Se o senhor quiser vir aqui fazer visita, tudo bem, mas eu estou um pouco chateada, aqui a gente conversa. E o pastor foi, na maior mansidão, paciência, foi. Chegou lá, a irmã falou, olha só, pastor, eu tenho uma coisa para te falar. Há 6 meses atrás, o pastor veio aqui, eu botei uma mesa linda para o senhor, com café, com bolo, tudo preparado. O senhor veio aqui, lanchou, a gente teve o nosso devocional, o senhor foi embora e a minha colher sumiu. Com certeza o senhor roubou a minha colher. Aí o pastor falou, que é isso, minha irmã? Claro que eu não roubei a colher da irmã.
Não, o senhor roubou. Ficou naquilo, deixou para lá. Daqui a pouco fizeram outro lanche e o pastor falou: irmã, vamos fazer mais um devocional? Traga a Bíblia novamente. E quando a irmã trouxe a Bíblia, que o pastor abriu, aonde estava o talher? Dentro da Bíblia. Havia 6 meses que aquela irmã não abria sua Bíblia. E essa história, é claro, é ilustrativa, ela vem nos alertar sobre o quanto estamos acostumados com a igreja, com a instituição. O quanto estamos acostumados com isso aqui e estamos nos tornando ociosos, estéreis, imaturos. Crente que não tem tempo mais para ler a Bíblia, para se consagrar em oração. Crente que não tem mais testemunho da fé, que a sua vida não é mais um testemunho vivo de piedade, de graça, de misericórdia, de fraternidade e de amor. São crentes que se esqueceram de Deus. Nessa noite o Senhor nos está alertando através da sua palavra. O tema da igreja de Vista Alegre, da primeira igreja batista de Vista Alegre, é Novos Horizontes. E a proposta que Deus colocou no nosso coração para a gente estar estudando às quartas-feiras no culto de oração é: avivados para viver o novo, renovação. Mas não podemos alcançar o avivamento, alcançar a renovação, se nós estamos esquecendo de quem Deus é. Nessa noite, irmãos, como tem sido a nossa prática de fé? Nós estamos habituados com as coisas da igreja e nos tornando ociosos, estéreis e imaturos? Ou nossa vida é um testemunho? A nossa vida é frutífera? A nossa vida está em ação? Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos sair da ociosidade. E nós estudaremos nas próximas quartas-feiras como os crentes cheios do Espírito Santo, eles não conseguem ficar parados, eles não conseguem ficar quietos, eles saem para pregar, eles saem para evangelizar, eles saem para frutificar. O que é o renovo espiritual? O que é o avivamento espiritual? É uma igreja que não quer ser ociosa. É uma igreja que não se acomoda a ficar dentro de suas 4 paredes, mas ela quer sair, ela quer testemunhar, ela quer mostrar o mundo, o Deus a qual ela serve. O que é uma igreja que não se torna estéril? É uma igreja preocupada com aqueles que estão indo para o inferno, com aqueles que estão mergulhados no pecado, com aqueles que precisam ser salvos. Uma igreja renovada e avivada é uma igreja que não esquece o Deus a qual ela serve. Ela não esqueceu a sua missão aqui no mundo. Deus não nos chamou para ser ociosos. Deus não nos chamou para ser estéreis. Deus não nos chamou para a infantilidade, antes nos chamou para a maturidade da fé, para que em nós e através de nós o mundo conheça o Deus a qual nós servimos. Avivados e renovados para sair da ociosidade, avivados e renovados para sair da esterilidade, avivados e renovados para não mais ficar na meninice, mas que pelo seu testemunho e pela sua vida sejam testemunhas de Jesus Cristo nesse mundo. Esse foi só o primeiro passo do que a gente vai conversar às quartas-feiras. Mas antes de fechar a noite de hoje, eu queria fazer uma oração com você. E eu queria orar com você e por você como igreja. Eu sei que talvez não seja possível para todos, mas eu queria fazer um convite a você que está aqui, meu irmão e minha irmã, e você que está me ouvindo aí do outro lado da tela. Se houver a possibilidade de você fazer isso, todas as quartas-feiras nós faremos esse ato. Eu quero te convidar a fazer uma oração de joelhos junto comigo. Eu queria te convidar a você se levantar aí no seu lugar
E se você puder, eu queria convidar você a se ajoelhar aí no seu lugar. Pessoas que se esqueceram de Deus são pessoas que não oram mais. Pessoas que se esqueceram de Deus são pessoas que não se rendem mais. Pessoas que se esqueceram de Deus são tão cheios de si que pensam que podem se justificar. São imaturos na fé. Mas nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos ser renovados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não queremos ficar na ociosidade, porque a igreja foi chamada para ir, para fazer missão, não para ser ociosa. Nós não queremos ser estéreis, porque nós fomos chamados para evangelizar, para pregar, para ganhar filhos espirituais. Só que o inimigo quer cegar o nosso entendimento. Paulo vai escrever na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E o que Pedro está dizendo na segunda carta, no capítulo 1, versículo 9, é que aqueles que estão acostumados com a fé, se acostumaram a ter conhecimento, mas a não viver, esses também estão cegos. Aqueles que são da igreja, uma vez foram batizados, participantes da ceia do Senhor, mas que não produzem mais frutos espirituais, eles estão cegos, eles estão ociosos, eles estão estéreis. Eles se esqueceram de quem Deus é, eles esqueceram de ter conhecimento de Deus. Mas Deus vai dizer no Deuteronômio, no capítulo 9, no capítulo 8, lembrai de mim, não permitam que vocês se esqueçam de mim e do que eu fiz através de vocês e do que eu fiz em vocês. Nós precisamos nos lembrar de Deus nessa noite. Precisamos nos lembrar de onde Deus nos tirou, o que Ele fez por nós e o que Ele vai fazer através de nós. Você aqui de joelhos nessa noite, eu queria te convidar a orar nessa hora. E você que está aí na sua casa, se você puder, eu quero convidar você a ficar de joelhos também e clamar junto comigo que o Senhor envie o seu Espírito Santo à sua igreja e produza em nós e através de nós os frutos do Espírito. Ah, Deus, nós oramos a Ti nessa noite. Como igreja, nós estamos ajoelhados diante do Senhor, porque nós queremos produzir os frutos espirituais. Ah, Deus, nessa noite nós queremos voltar a produzir os frutos que somente o Seu Espírito pode produzir em nós. Por isso nos renova nessa noite. Como igreja, de joelhos, clamamos, aviva-nos, Senhor, renova-nos, Senhor. Não nos permita ter um conhecimento estéril, um conhecimento intelectivo que não produz uma vida e uma vivência, mas produz em nós e através de nós a paz do Espírito, a alegria do Espírito, a mansidão do Espírito, a temperança do Espírito, a bondade do Espírito, a benignidade do Espírito, a longanimidade do Espírito, a fé do Espírito. Faz em nós e através de nós. Não nos permita, Deus, que como a primeira igreja batista de Vista Alegre, plantada nesse bairro, sejamos ociosos. Não nos permita, Senhor, que sejamos estéreis, mas que o mundo veja os Teus frutos em nós. Que o mundo ouça o Teu Evangelho através de nós. E que possamos, como igrejas plantadas nesse bairro, ter filhos espirituais, ver pessoas se convertendo aos Teus pés, ver os perdidos se convertendo a Ti, largando uma vida de pecado, largando uma vida de erro e se entregando a Jesus como o único Salvador deles.
Deus, nos faz crescer em maturidade. Não permita que a gente seja uma igreja infantilizada, mas que a nossa vida, o nosso testemunho, seja de uma igreja madura na fé, uma igreja que produz os frutos do Espírito, uma igreja piedosa, uma igreja cheia da Tua graça, uma igreja cheia da Tua fraternidade, uma igreja cheia do Teu amor. Aviva em nós, Deus, aviva-nos, Senhor, nessa noite. Renova-nos, Espírito Santo de Deus. Não nos permita esquecer de Ti e de quem Tu és, mas nos lembra o que o Senhor fez e do que o Senhor ainda vai fazer. Nos faz lembrar de todos os dias: o Deus a qual nós servimos está vivo e ainda reina no meio de nós. Nos aviva nessa noite. Nós consagramos essa oração a Ti. No nome de Jesus oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe você nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Renovação espiritual requer se lembrar de quem Deus é, se lembrar do que Deus faz. E não parou por aqui. Deus ainda tem mais para nós. Quarta-feira que vem nós continuaremos essa série. E vamos continuar orando para que não caiamos na ociosidade, na esterilidade e na imaturidade, mas que a gente sempre caminhe para alcançar a estatura de varão perfeito.